Quando nós falamos de resposta imune mediada por células, usando esse termo, nós vamos estar falando das respostas imunes adaptativas, ou seja, as respostas que vão envolver tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B. Então, como vocês sabem, né, e já perceberam nas outras aulas, essa resposta imune humoral, ou seja, ela é adaptativa, ela vai estar muito relacionada com os anticorpos. Os anticorpos que são as células de defesa e que vão poder se transformar em plasmócitos. Lembrando que, nesse caso, o receptor é um anticorpo, ou IgM ou IgD, que a gente chama de BCR, que vai estar presente na superfície, ou seja, na membrana desse plasmócito, para reconhecer os antígenos e fazer ligações específicas. Mas nós também temos os mecanismos efetores da imunidade, que é o que a gente chama de mediada por células, na verdade, de imunidade celular, apesar de a humoral também ser mediada por células, né, ou seja, o linfócito B, mas quando nós estivermos falando de uma imunidade celular, nós vamos estar falando tanto dos linfócitos TCD4 quanto dos linfócitos TCD8. Lembrando que os linfócitos CD4 positivos, eles são chamados de linfócitos T auxiliares, porque eles auxiliam nas respostas imunes. E os linfócitos T CD8 positivos, eles são aquelas células que são assassinas, trabalhando com perforinas, e a gente chama elas então de citotóxicas. Quando a gente fala de TCD4, existem uma série de linfócitos TCD4 positivos que são auxiliares. E nós vamos falar um pouco mais sobre eles hoje, que é o T-helper 1, ou T auxiliar 1, T-helper 2 e TH17. Além dessas, tem as células T regulatórias, temos também TH9, mas nós vamos dar preferência na aula de hoje por estas 3 células que são CD4 auxiliares. Então, lembrando que a resposta imune adaptativa, ela só começa após o encontro com o patógeno. Então, ela não está pronta, ela não está preparada. Apesar de nós já termos linfócitos B e linfócitos T que vão sair da medula óssea, os linfócitos B já começam sua maturação na medula. E os linfócitos T que vão para o timo para maturar, eles estão maduros, mas eles ainda são imaturos, ou seja, eles ainda não encontraram um antígeno. E a gente vai entender, então, como que essas respostas são feitas. Então, vamos falar um pouquinho dessa resposta imune, que é a resposta imune humoral, que é a que vocês já sabem e já viram até na aula passada sobre os anticorpos. Como que esses anticorpos agem? A resposta imune humoral, ela vai ser feita principalmente para patógenos que são patógenos extracelulares, que vão estar no humor. Podem ser bactérias, vírus, fungos. E os plasmócitos, como vocês já viram, vão produzir uma série de citocinas, que podem ser IgG, IgE, IgD, IgM ou IgA nos mamíferos, e que vão ser específicos por conta da ligação do FAB, ou da região do sítio ligante do antígeno, contra cada patógeno. Então, se eu tenho uma IgD de membrana se ligando a esse tipo de vírus, e o vírus, no momento em que ele está extracelular, se eu vou depois produzir, o mesmo plasmócito vai produzir uma IgG, vai ser contra o mesmo patógeno e não contra um patógeno diferente, quer seja um vírus, quer seja uma bactéria. Então, esses anticorpos são específicos, como nós venhamos reforçando há várias aulas com vocês. Mas como que isso acontece? Bom, nós vamos ter um linfócito B
que foi produzido lá na nossa medula óssea, ele começa o seu processo de maturação na medula e vai povoar maduro, mais imaturo, ou seja, naive, ele vai povoar os órgãos linfóides secundários. Assim, quando esse linfócito, tudo bem, essa célula B imatura, que vai ter como receptor de antígeno IgM ou IgD, lembrando que essas são as moléculas receptoras, são os BCRs, quando ela encontrar um antígeno que vai ter epítopos nativos capazes de estimular esta célula, ou seja, capaz de fazer a ligação antígeno-anticorpo de maneira eficiente, um antígeno que invadiu o organismo, que pode ser, por exemplo, uma bactéria, um protozoário, ou qualquer antígeno, até mesmo não microbiano, alguma outra proteína, ou lipídio, quando ele entra em contato com os dois, esta célula B, ela se torna uma célula B que nós chamamos de ativada. Então, se uma célula B está ativada, ela já tem especificidade. Ela é específica e ela vai ter a capacidade de se proliferar e produzir anticorpos contra este determinado antígeno. Nesse processo de proliferação, esses clones que são formados, porque os linfócitos, eles, diferente, por exemplo, dos macrófagos, eles se tornam clones, ou seja, eles começam o processo de proliferar e em uma semana, uma única célula B que está ativada, ela é capaz de produzir até, no máximo, 5.000 células secretoras de anticorpos, ou seja, 5.000, desculpa, plasmócitos, e isso vai produzir uma quantidade imensa de anticorpo por dia. Esta célula, quando ela prolifera, ela pode ter alguns caminhos. Na fase inicial, ele vai produzir plasmócitos, que vão começar a secretar anticorpos, principalmente IgM. Então, principalmente porque essa é a imunoglobulina principal da resposta imune primária. Então, vamos pensar que aqui é a primeira vez que encontrou com o antígeno. Então, aumenta essa produção de anticorpos. E alguns plasmócitos, eles têm vida longa e outras têm vida curta. E quando eles têm vida curta, eles entram em apoptose rapidamente. E quando eles são plasmócitos de vida longa, que vão ser formados, eles vão lá para a nossa medula óssea e vão ficar lá para que possam entrar em contato numa segunda vez e já aumentarem a secreção. Acontece também que essa célula B, ela também vai fazer o que a gente chama de troca de isotipo. Ou seja, ela expressa IgM e esta IgM começa a trocar o que a gente chama de switch de classe. Então, a cadeia pesada, que era do tipo Mi, através de um rearranjo molecular, ela passa a ser do tipo gama, ou seja, esta parte vai ter troca. Trocando o isotipo, ela começa a produzir muito mais IgG, que também é produzido nas respostas primárias, mas em muito maior quantidade nas respostas secundárias, e que é um anticorpo que vai ser muito efetivo. Esta célula B também, quando ela começa a proliferar, ela começa a ter a expressão de uma imunoglobulina com alta afinidade. Ou seja, a partir do momento em que ela encontra com o antígeno, ela também matura a afinidade e a afinidade, possibilitando a IgG de alta afinidade, faz com que haja uma ligação maior com os epítopos antigênicos. E também vai começar a ter as células B de memória. E essas células B de memória vão depois para a medula óssea e vão ficar lá na medula óssea de maneira inativa até que se encontre novamente com o antígeno.
Por isso é que a segunda resposta ela é tão mais rápida, porque não tem que fazer todo o reconhecimento e processamento de novo. As células de memória, elas também conseguem, entrando em contato com o antígeno específico, produzirem mais anticorpos e de maneira mais rápida. Então, como eu falei para vocês, se uma única célula B consegue produzir 5.000 células secretoras de anticorpos ou 5.000 plasmócitos em uma semana, um adulto normal de cerca de 70 quilos, a maioria das meninas nem pesa isso, mas quando a gente faz conta, a gente usa 70 quilos, consegue produzir 3 gramas de anticorpos por dia e a maioria desses anticorpos são do tipo IgA, ou seja, são anticorpos protetores de mucosa. E esses 5.000 células produzem 10 a 12 moléculas de anticorpos ao dia. Isso equivale, pessoal, a 1 trilhão de moléculas de anticorpo. Ou seja, é uma quantidade absurda de anticorpos para conseguir debelar a proliferação dos micro-organismos que invadem o nosso organismo. Então, à medida em que se produz mais, a proteção também se torna mais efetiva. Então, o que a resposta imune humoral, o que os anticorpos reconhecem? O anticorpo, gente, ele reconhece tanto antígenos de maneira T-dependente, que nesse caso é a mais efetiva, porque vai estar relacionada com os antígenos proteicos. Então, há um fortalecimento da resposta, quanto também de maneira T-independente. Nesse caso, esses antígenos vão ser polissacarídeos, lipídios e até mesmo outros antígenos que não são proteicos e não vão ter o envolvimento do linfócito T. Essas respostas, elas são protetoras, mas nem sempre elas conseguem fazer uma resposta imunológica boa. Uma resposta imunológica boa porque ela vai fazer naquele momento, mas ela gera plasmócitos de vida curta, porque ela não tem o estímulo da célula T auxiliar. E esses plasmócitos de vida curta nem sempre conseguem gerar plasmócitos levando à memória imunológica, mas são eficientes no momento inicial, quando a gente vai ter, dependendo da via, muito polissacarídeo e lipídio não microbiano, e que não vão ser proteínas. Então, é uma resposta efetiva. Mas a resposta via antígenos proteicos ou uma resposta T-dependente, como que ela funciona? Por que ela é tão efetiva? Ela é efetiva, a resposta T dependente, diferente da resposta T independente, que é menos efetiva nessa produção de anticorpos, mas tão importante quanto, ela vai acontecer da seguinte forma. Imaginem vocês que nós vamos ter um linfócito B imaturo que vai reconhecer um peptídeo ou um antígeno proteico microbiano, uma bactéria, e ele vai reconhecer o epítopo nativo conformacional. Não sei se vocês percebem, aqui tem o anticorpo e ele está ligado no antígeno conformacional. Ou seja, vai depender aqui da resposta imune, da configuração espacial da molécula, como vocês já viram lá na aula de antígeno. Mas dentro desta bactéria, ou desse vírus, ou desse patógeno, desse micro-organismo proteico, vão ter também peptídeos lineares, que são epítopos carreadores que vão estar dentro dessa molécula. Esse anticorpo, ele é específico para o epítopo conformacional. E o que essa linfócito B faz? Lembrando que o linfócito B, ele também é uma célula apresentadora de antígeno. É uma APC. Inferior à célula dendrítica e inferior ao macrófago. Mas é importantíssimo que ele consiga fazer a endocitose do antígeno
mediada pelo receptor, ou seja, que se ligue ao receptor e ele consiga englobar e processar esse peptídeo. Por quê? Quando ele faz isso, ele aumenta a resposta, porque ele consegue demonstrar, e nós vamos ver daqui a pouco como que ele processa, como que essa célula apresentadora de antígeno faz, como que ele consegue processar e mostrar esse epítopo que vem de um patógeno extracelular, porque foi endocitado, ele vai apresentar via complexo MHC de classe 2 mais o peptídeo, a célula T. Então, como que a gente já viu na aula passada, quais seriam essas funções dos anticorpos, né? Como que isso reage? Vocês já viram que tem a neutralização, opsonização e fagocitose, citotoxicidade celular dependente de anticorpo e ativação do sistema complemento, que a gente vai até ver na aula da semana que vem, que é uma aula inteirinha sobre isso. Então, que vai auxiliar na fagocitose, no processo inflamatório e na lise de micro-organismos. Então, como que isso acontece? Como que neutraliza um micro-organismo? A neutralização, pessoal, é feita principalmente por IgG, que vocês já viram que é a que mais tem nos soros, por IgA, que vão ser da imunidade de mucosa, e também por IgM. Então, o que é esse processo de neutralização? Vamos imaginar que nós temos aqui, deste lado, sem anticorpo, ou seja, sem defesa, e aqui nós já temos uma resposta de anticorpos formados. Vamos imaginar que o coronavírus, o que ele está fazendo? Ele consegue se ligar, esse micro-organismo, no receptor de superfície celular, lá das células da barreira epitelial, tem um monte de videozinho até falando sobre o vírus bonitinho, e com isso, ele faz com que essa célula da barreira epitelial, ela consiga ficar invadida, ou seja, ele põe essa célula para trabalhar para ele. Então, de uma unidade viral, nós vamos ter vários vírus, por exemplo. Ela pode também entrar em qualquer receptor de célula do tecido, já que a gente não tem anticorpo, invadir essas células teciduais e fazer com que essas células também trabalhem para ele e a infecção viral fique estabelecida. Quando nós temos anticorpos, ou IgG, ou IgA, ou IgM, específicos contra este patógeno, o que acontece? Tem o patógeno viral, então tem o viral bacteriano extracelular. Esse anticorpo, ele tem a capacidade de se ligar, e como ele se liga, esse patógeno não tem como ligar no receptor da célula para poder invadir. Então, como ele neutraliza, ele bloqueia a infecção em novas células. Então, não existe a possibilidade de ligação, por isso que está neutralizado. Outra forma é quando nós já temos, por exemplo, imaginem que esse processo viral, ele já aconteceu. Essa bactéria, ou esse vírus, já está lá no citosol, está lá proliferando uma hora. O que vai acontecer com essa célula? Essa célula vai entrar em lise e todos os patógenos que estavam aqui dentro proliferando, elas vão cair no meio extracelular. Com isso, elas vão poder infectar células adjacentes. Então, vamos imaginar que a gente tem uma célula aqui, uma do ladinho da outra. Se eu tenho essa célula cheia de patógenos, quando esta célula rompe, o que acontece com os patógenos?
ficam livres para invadir todas as outras células. Se eu tiver um anticorpo contra este patógeno, eu vou impedir com que haja a ligação nos receptores por estas células ao lado. Da mesma forma, quando nós temos uma toxina. Se nós temos uma toxina que tem a capacidade de se ligar a receptores de superfície celular e invadir, levando a necrose tecidual e matando essas células, quando eu tenho anticorpos bloqueadores, isso também não acontece. Então, ele consegue neutralizar o micro-organismo ou a toxina pela ação desses anticorpos. IgA faz muito isso com os antígenos que estão presentes quando a gente coloca, por exemplo, a mão na boca ou algum alimento contaminado, protege as mucosas, fazendo esta neutralização importantíssima, impedindo que as nossas células possam ser infectadas. Então, a neutralização é uma das funções dos anticorpos. Outra função importante, que é realizada nesse caso por anticorpos do tipo IgG, é a opsonização e fagocitase mediada pelos receptores de IFC. Lembrando que a opsonização e a fagocitose está relativa à ação para fagocitar e englobar esses micro-organismos. Então, a opsonização, se eu tenho um patógeno, ele vai ser recoberto, ou seja, ele vai ficar mais atrativo. Os fagócitos, aqui um macrófago, vão ter receptores do tipo 1, receptor do tipo 1, para a fração FC, lembrando que nós temos nas imunoglobulinas a fração FC é esta fração, aqui seria a fração FAB, então é um receptor do tipo 1 para fração constante de IgG, por isso que aqui nós temos o gama, vai fazer com que haja esse reconhecimento, então não está reconhecendo o patógeno de maneira direta, mas o patógeno opsonizado. Esses receptores vão enviar sinalizações pro fagócito que vão fazer com que a fagocitose seja efetiva e ele consegue matar o micro-organismo ingerido. Então, nessa opsonização e fagocitose, ela amplia a resposta inata, levando também à morte desses patógenos, porque quando está opsonizado, a resposta também é mais efetiva, porque ele fica mais visível. Então, isso acontece a partir do momento em que nós temos anticorpos IgG sendo produzidos. Se nós não tivermos anticorpo, ou seja, naqueles primeiros minutos em que houve a invasão, nós temos anticorpos? Não, não temos. Por que não temos? Porque a resposta ainda não foi efetivada. Então, não tem como eu fazer uma fagocitose mediada por opsonização. Mas a partir do momento em que se começa a produzir anticorpos IgG, ou na resposta imune primária e mais efetivo nas respostas imunes secundárias, e esses patógenos começam a ser opsonizados, ou seja, marcados, essa fagocitose ela ocorre de maneira muito mais rápida também. Então, ela estimula os mecanismos da resposta imune inata, levando então à fagocitose. Então, vamos entrar agora nos mecanismos da resposta imune celular. Mas Karine lá também era célula, sim. Mas quando a gente fala de resposta imune celular, para diferenciar da humoral, nós vamos estar falando das células T, dos linfócitos T, CD4 e dos linfócitos T, CD8. Acho que vocês se lembram que eu falei até na sala de aula que o linfócito T
ele só consegue reconhecer, diferente do linfócito B, um antígeno, ou seja, algo externo, se for apresentado por uma célula apresentadora de antígeno. E essa célula vão ser, para o linfócito T CD4, algumas células específicas, e para o linfócito T CD8, qualquer célula invadida. Então, nós temos algumas diferenças. Lembrem-se sempre, porque o linfócito T, ele não consegue reconhecer a proteína completa. Ele reconhece só um pedacinho. Por isso é que tem que ser processado pela célula apresentadora de antígeno. Então, quem vai apresentar tem que digerir. Fazer essa digestão para esse linfócito T conseguir reconhecer e montar uma resposta. Então, como que isso acontece? Acontece porque nós temos moléculas que foram descobertas inicialmente e são chamadas de complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC. Em alguns locais vocês vão ver também como CPH. Tem alguns livros que chamam de CHP. Então, olhem no livro e vejam do que está falando. CHP é diferente de CH, tá? Que vai ser da cadeia pesada, da fração, o domínio da fração. Então, não é a mesma coisa. Quando falar complexo principal de histocompatibilidade, vai se falar dessas moléculas que estão presentes, dependendo do tipo celular, que vão ser glicoproteínas de superfície e que foram descobertas, a gente chama de histocompatibilidade, por conta dos transplantes. Por quê? Quando o indivíduo faz um transplante, e eu acho que em animais tem se feito ainda muito pouco, está muito na fase experimental ainda, não se faz com tanta frequência. No transplante, eles percebiam que o sistema imune do receptor reconhecia como estranho era a célula que era transplantada, porque ela tinha algo marcando a sua célula que eles chamaram de MHC, complexo principal de histocompatibilidade. Então, quando essa célula do doador era reconhecida por linfócitos T do sistema imunológico do receptor, essa célula era destruída e levava à necrose do órgão. Mas de que forma? Todas as células nucleadas, elas vão ter essas glicoproteínas que vão ser MHC, que a gente chama de complexo principal de histocompatibilidade, e que vão apresentar peptídeos na sua membrana. Desculpa, na sua fenda de ligação. Esses peptídeos apresentados é que são reconhecidos pelos linfócitos T. Só que quando surgiu em relação ao transplante e descobriram isso, a gente percebe que transplante é algo muito novo. Não tinha motivo para que nós fizéssemos moléculas, que os organismos fizessem moléculas, ou seja, moléculas de histocompatibilidade para algo que nem sequer existia desde sempre, não havia transplantes. Mas então estava relacionado com o quê? Eles perceberam que essas moléculas, na verdade, eram moléculas do organismo que faziam a apresentação de peptídeos de qualquer peptídeo estranho. Então, esses peptídeos, eles têm que estar de maneira intracelular dentro destas células e vão fazer uma ligação para que esse complexo seja liberado e reconhecido pela célula T. Ou seja, essas glicoproteínas de superfície celular, que a gente chama de MHC, iria ter tanto uma fenda de ligação com o peptídeo, com a molécula estranha, como um domínio que era capaz de se ligar tanto ao CD4 quanto ao CD8, dependendo do tipo celular que nós queríamos avisar.
Então, quando isso acontece, tendo essas moléculas, a gente percebe que as moléculas do tipo 1 e do tipo 2, elas têm algumas diferenças. As do tipo 1, elas têm os domínios alfa 1 e alfa 2, e essa fenda ela é fechada. Então, ela acomoda peptídeos menores, de 8 a 11 resíduos de aminoácidos. Ela vai ter uma porção beta 2, microglobulina, e a alfa 3 é que vai fazer a ligação na membrana celular destas células. Já as moléculas do tipo MH2, ela tem alfa 1 e beta 1 como resíduos de fenda de ligação para peptídeo. Como aqui tem uma ligação, uma abertura, esta fenda ela consegue acomodar peptídeos que são maiores, que a gente fala que vão ter de 10 a 30 ou até mais resíduos de aminoácidos. Então, ela vai ter dois resíduos transmembrana, que é o alfa 2 e o beta 2 microglobulina, que vão estar presentes em algumas células. E aí tem algumas diferenças entre MHC de classe 1 e classe 2. Como se percebeu que essa função fisiológica não era reconhecer transplantes, apesar de estarem presentes, e sim de reconhecer peptídeo, com os estudos maiores, foram perceber que MHC de classe 1 apresentava antígenos que conseguiam escapar para o citosol da célula. Ou seja, não eram antígenos que estavam dentro de vesículas. Então, se eu tinha um vírus ou uma bactéria intracelular que conseguia ir para o citosol, esta célula ela ia perder totalmente a funcionalidade. Perdendo a função, nós precisaríamos de linfócitos T do tipo CD8, que são os linfócitos T citotóxicos para eliminar essa célula. E essas células, esses MHCs de classe 1, a gente fala que eles têm uma distribuição que a gente chama de ubiquitária, ou seja, toda célula nucleada possui MHC de classe 1. Até porque os patógenos, eles podem invadir e cair no citosol qualquer tipo celular nucleado através dos seus receptores. Então, todas essas células vão ter MHC do tipo 1. Essas células que vão ter MHC do tipo 1 podem ser uma célula do fígado, da pele, do baço e até mesmo as células apresentadoras de antígeno clássicas, que a gente chama. Já aqueles antígenos que são extracelulares, ou seja, que vão ser endocitados, elas vão, via MHC de classe 2, apresentar os antígenos para os linfócitos T auxiliares. Então, se eu tenho uma célula dendrítica, que é uma APC profissional, um macrófago ou um linfócito B, elas vão ter MHC de classe 2, ou seja, esse MHC é restrito, e vão apresentar para esses linfócitos T auxiliares para que essa resposta também seja mais efetiva. A do linfócito B, vocês já até viram como ela acontece, como ela ocorre anteriormente, que eu acabei de explicar para vocês. Então, aqui tem que ficar bem claro. MHC do tipo 1, prestem atenção nesse desenho, é diferente do tipo 2. MHC do tipo 1 apresenta para linfócito T do tipo CD 8. MHC do tipo 2 apresenta para linfócito T do tipo 4. Então, se vocês lembrarem aqui, ó, que 1 vira 8, vou fazer assim direitinho. Fica fácil. E 2, uma maneira de lembrar, vai virar 4. Então, vocês vão saber que MHC do tipo 1 vai ser os antígenos citosólicos para células citotóxicas
E aqui os endocitados, que vão estar de vesículas para linfócitos T auxiliares, CD4. Então, como que isso acontece? Vamos pensar assim, tudo vai estar dentro da célula, vai, mas de maneira diferente. Antígenos intracelulares, ou seja, vão estar acontecendo dentro ou no interior das células, vão ser aqueles vírus ou bactérias ou até mesmo outros patógenos que conseguem estar no citosol celular para serem processados. Então, eles vão estar livres no citosol. E como que isso acontece? Vamos imaginar, eu costumo brincar com os meninos assim. Se eu tenho um vírus que ele está no citoplasma, ou seja, ele já invadiu o receptor e já conseguiu entrar no citoplasma. Ou até outro, uma bactéria. Vamos imaginar que uma bactéria muito espertinha, ela foi endocitada, só que ela conseguiu fugir pro citosol. Então, são essas duas características, ou o vírus que põe a célula para trabalhar, ou uma célula que foi fagocitada e conseguiu fugir, escapar para o citosol. Ou seja, ambos vão ser antígenos proteicos que vão estar no citoplasma. Quando isso acontece, nós temos uma proteína que a gente chama de proteína ubiquitina. Essa proteína, ela marca também nossas proteínas quando elas estão com defeito. A ubiquitina, ela marca tanto as proteínas virais quanto os antígenos proteicos de micro-organismos que estiverem no citosol. E quando ela marca, ela tem afinidade pelo que nós chamamos de proteassoma, que é uma organela celular, que eu costumo brincar que ela faz a mesma coisa do que o moedor de carne. O que a gente faz no moedor de carne? Nós colocamos a carne inteira, e aqui é um moderno, né? Na casa das avós de vocês deve ter aquele à mão. Ele simplesmente pica essa proteína em peptídeos, em proteínas menores. Aqui no caso, ele vai cortar em resíduos de 8 a 11, ou seja, peptídeos lineares pequenos. Esses peptídeos que vão sair dessa molécula, dessa organela do proteassoma, eles vão sair picotadinhos, vão lá para o retículo endoplasmático, através da TAP, que é uma proteína transportadora. Lá no retículo endoplasmático, as moléculas de MHC de classe 1 estão sendo formadas. Ela vai se ligar ao ERAP, que é uma proteína que vai auxiliar, é uma enzima proteolítica que vai quebrar, auxiliar com que esse peptídeo se ligue ao fenda de ligação do peptídeo, isso tudo então no retículo endoplasmático. Então, intracelularmente, lá no retículo, o peptídeo já se liga à molécula de MHC. Essa molécula, então, pronta, esse complexo pronto, ele é levado, então, para o complexo de Golgi. E aí, lá no complexo de Golgi, ele já vai estar montado, ou seja, o peptídeo mais o MHC de classe 1. E ele vai conseguir, então, através de uma vesícula exocítica, ou seja, aqui ele está endocitado, está entrando. Na exocítica, ele vai estar saindo. Vai apresentar para linfócitos T do tipo CD8. Esse linfócito T vai, então, proliferar. E como vocês já viram, para reconhecer outros, mas também vai jogar perforinas e destruir toda essa célula que processou. Ou seja, ela leva a uma morte celular citotóxica por conta do linfócito TCD8, porque essa célula já está invadida e ela já está produzindo, então, outros antígenos virais. Então, para o linfócito CD8, ele mata a célula para matar o vírus. Já que é para matar, ele mata tudo de uma vez. Já a resposta extracelular,
nada mais são do que antígenos provenientes de fora das células, ou seja, eles têm que estar endocitados, como os vírus, as bactérias extracelulares, qualquer patógeno extracelular, proteína extracelular. O vírus, no momento em que ele está saindo de uma célula, indo para o meio extracelular, para poder invadir uma outra célula, eles vão ser endocitados e vão formar vesículas, que a gente chama de vesículas endocíticas. Então, ele vai estar contido. Nesse caso, ele não fugiu para o citosol. Ele ainda está dentro da vesícula. E aí, o processamento é um pouquinho diferente. Eu costumo brincar que, nesse caso, quando essas moléculas são capturadas, essas proteínas extracelulares, elas vão estar, o antígeno proteico, dentro de uma vesícula, esse endossoma, ele vai se juntar com outra organela, que é o lisossomo, e vão formar o endolisossomo. No lisossomo tem muitas enzimas, que eu costumo brincar com vocês, quando eu estou na sala de aula, que parece aquele amaciante de carne. A gente joga amaciante na carne para também quebrar as moléculas, ficar mais macia, ou seja, ela consegue quebrar, mas aqui ela não consegue quebrar tão pequenininho. Aqui ela quebra de 10 a 30 resíduos. E o que acontece? Diferente do MHC de classe 1, estas células aqui, que vão ser as células apresentadoras de antígeno, no retículo endoplasmático, o MHC de classe 2, ela também está sendo formado. Então, nós temos as frações alfa, as frações beta. A montagem, ela sai com uma cadeia invariante e vai para o retículo, lá para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, ele manda a vesícula exocítica para se ligar no endolisossoma, onde vai ter todos os peptídeos. Com essa ligação, o MHC do tipo 2 consegue ter o peptídeo, o HLDM, que é um outro tipo de MHC. Ele vai retirar essa cadeia invariante para que esse peptídeo possa se ligar. E esse peptídeo, então, se ligando, vai apresentar para a célula TCD4. Então, se ela apresenta para a célula TCD4, se for um linfócito B que estiver fazendo isso, ele vai mandar a citocina e esse linfócito B vai aumentar a produção de anticorpos. Se for um macrófago que estiver fazendo isso, vai fazer com que esta célula aumente a fagocitose. O linfócito TCD4, ele não mata a célula, ele simplesmente estimula para que a célula possa agir da melhor forma possível. Se for um linfócito CD8, que por outros meios vai estar agindo em colaboração, ele também vai mandar citocinas para avisar. Então, quem fala que tipo de resposta que nós vamos ter é o sistema imune inato. Mas a resposta só é efetiva devido ao sistema imune adaptativo. E é muito importante que vocês entendam sobre essas vias de processamento de antígeno, porque ela faz com total diferença em relação à forma em que nosso organismo e o organismo dos animais vão montar as respostas imunológicas. Quando nós falamos nessas ligações, a gente tem que pensar que se o MHC está nas células do corpo para mostrar, quem vai reconhecer são os receptores das células T, que é aqui que está a especificidade. Então, o MHC, ele não é específico, ele pode mostrar um peptídeo de vírus, de bactéria, de fungo, da mesma forma. O específico está no TCR, nesse reconhecimento, que é como se fosse um braço, a porção FAB do anticorpo. Então, ele é muito parecido. Ele também é uma glicoproteína que vai estar ligado à membrana celular. Então, é como se fosse um braço da ligação.
Esse TCR é altamente específico e também gera linfócitos T de memória após a ligação com o antígeno. E o que ele reconhece? Nós temos um receptor de célula T, que vai estar acoplado, é claro, no linfócito T, e nós temos o MHC, que vai estar nas células que vão apresentar esse antígeno. Podem ser células fagocitárias ou até mesmo células invadidas. Então, aqui nós temos o bolsão do MHC, que não tem muita especificidade. Nós não temos 1000 tipos de MHC, nós temos poucos, e são herdados. Geralmente nós temos de 10 a 30, dependendo do tipo de MHC, que vai ter esse processamento de forma que esses peptídeos completem no bolsão. Já no receptor da célula T, ele é altamente específico. Então, ele reconhece tanto o peptídeo quanto o resíduo polimórfico do MHC próprio. Vamos imaginar, pessoal, que esse MHC aqui, ele é proveniente, é o resíduo, a molécula mais polimórfica que a gente tem no organismo, ou seja, muito difícil de arrumar uma compatibilidade total, justamente nos transplantes. É aqui que a gente pesquisa para ver se tem compatibilidade. O que faz com que seja incompatível, muitas vezes, é que vamos imaginar que outro receptor de célula T reconheça esse peptídeo, mas tenha também um reconhecimento pro-bolsão, como se fosse um peptídeo estranho. Então, é aqui que está o polimorfismo. Reconhece o próprio para montar uma resposta, mas pode reconhecer de maneira cruzada algo estranho. E montar também uma resposta contra esse MHC estranho, que a gente evoluiu para reconhecer só os nossos. E contra as nossas células, se não tiver um peptídeo e estiver tendo exposição, esse reconhecimento é muito fraco, então não faz uma resposta efetiva. Quando acontece esse resíduo, o que acontece? A célula apresentadora de antígeno, ou com classe 2 para linfócito TCD4, ou classe 1 para linfócito TCD8, ela também tem um local em que vai reconhecer ou o CD8 no MHC de classe 1, ou o CD4 no MHC de classe 2. E isso, juntamente com o peptídeo, a gente chama de primeiro sinal. Só que esse primeiro sinal, nós poderíamos estar apresentando também antígenos nossos próprios. Então, ele é um reconhecimento que ele é fraco. Para esses linfócitos T CD4 ou os linfócitos T CD8 serem efetivos, além do primeiro sinal, ou seja, o TCR ligando ao peptídeo mais ao correceptor CD4 ou CD8, nós precisamos também das moléculas que nós chamamos de moléculas coestimulatórias, que vão ser a CD40, que vai se ligar a CD154. Vamos ter B7, que se liga a CD28. Isso aqui estimula a ativação de sinalização lá no núcleo, com que faz com que haja a produção de citocinas para efetivar a resposta imunológica. Então, se, por exemplo, no final da resposta eu tiver CTLA4 sendo produzida, ela vai inibir essa ativação. Então, nós vamos ter coestimulatórios, tanto que estimulam, quanto moléculas que podem também inibir a resposta, se ligando nos mesmos receptores. Então, quando tem esse segundo sinal, é que a ativação se torna mais forte. Por que isso é importante? Porque faz com que as APCs, quando reconhecem algo estranho, ajam de maneira diferente do que quando estão apresentando um antígeno próprio. Ou seja, ela só faz com que haja esta resposta no linfócito T quando tem o segundo sinal com essas moléculas coestimulatórias.
Ou seja, se eu tenho uma APC em repouso e ela é deficiente em moléculas coestimulatórias, nós falamos que essa célula T, ela não tem resposta, ela fica em anergia. Entretanto, se eu tenho ativação de APCs por micro-organismos, aumenta a expressão dessas moléculas coestimulatórias, faz com que haja o aumento de L12, por exemplo, que também faz com que o linfócito T seja mais estimulado para se ligar. Então, B7 está na APC, CD28 vai estar no linfócito T, CD4. Faz com que esse linfócito seja estimulado, ele começa a produzir citocinas e se transforma em linfócitos, células T, então, efetoras. Então, é necessário que ocorra 2 sinais para que haja proliferação. O primeiro é o reconhecimento. O segundo é a expressão de moléculas coestimulatórias, que vão estar aumentadas quando nós temos patógenos ou micro-organismos patogênicos ou até mesmo moléculas, proteínas estranhas, para poder fazer essa proliferação e diferenciação das células T. Então, é nesse caso que esses linfócitos T são ativados. E quando isso acontece, pessoal, dependendo do tipo de estímulo, nós vamos ter 3 tipos de células TH1. Lembrando que célula THCD4 é por MHC de classe 2. Então, essas células T helper CD4 é porque tem justamente esse grupo de ativação, de diferenciação na superfície celular. E vão ser auxiliares porque elas ajudam. TH1 ativa macrófago e ativa células TCD8. TH2 faz com que haja um aumento na produção de anticorpos. Então, em respostas alérgicas, o perfil TH2 é importantíssimo, porque é ele que faz com que haja esse aumento, principalmente para bactérias extracelulares. TH17, ele aumenta o processo inflamatório. Então, como que isso acontece? Nós temos uma célula TCD4 imatura e nós temos um micro-organismo extracelular ou um micro-organismo que entre no citosol. O processamento, ela começa a produzir interleucina do tipo 12. Essa interleucina do tipo 12, ela vai agir nessa célula T imatura que reconheceu esse peptídeo apresentado. E essa IL-12 vai fazer com que amplifique sinais dentro desse linfócito. Ele começa a produzir interferon do tipo gama, que amplifica ainda mais essa sinalização e vai fazer o desenvolvimento de células do tipo TH1. Então, se eu tenho um micro-organismo que vai cair lá no nosso citosol e foi fagocitado, esse desenvolvimento desse tipo celular, do tipo TH1, ele vai ativar os macrófagos posteriormente. E quando nós temos esse desenvolvimento, a interferon gama, ela inibe a produção de outras citocinas, porque é nesse momento é esse tipo celular que vai ser necessário. Então, ela inibe o desenvolvimento de TH2 ou de TH17. Ao contrário, por exemplo, nós temos um euminto invadindo o organismo. Nesse caso, a célula dendrítica vai também fagocitar, vai apresentar para uma célula T imatura, mas nesse caso, a produção de citocinas vai ser do tipo IL-4, que também podem ser provenientes dos mastócitos e dos eosinófilos que produzem essa mensageira celular. A citocina IL-4, então, é que vai fazer com que haja os processos de sinalização via GATA3, via STAT6 aqui no local. Então, as rotas de sinalização são diferentes, que vai fazer com que haja amplificação da resposta nesse linfócito e vai produzir células do tipo TH2. Então, resposta contra eumintos
O TH2 produz IL-4, IL-5 e IL-13. Então, são citocinas diferentes do perfil TH1. Se eu tiver, pelo contrário, uma bactéria ou um fungo, uma bactéria extracelular, um fungo extracelular, essa célula ela ativa os linfócitos T por meio das citocinas IL-6 e IL-1 e também pela TGF do tipo beta. Então, todas essas citocinas vão fazer com que haja no linfócito imaturo a produção de IL-21, que vai fazer com que essa célula amplifique a atividade através da via STAT3 e ROR-γt. Não precisa decorar as vias, são vias de sinalização intracelular. E elas vão produzir também IL-23, que vai fazer com que moléculas linfócitos do tipo TH17 produzam IL-17 e IL-22. E aí, o que acontece então? Se eu tenho uma célula um macrófago, que está produzindo interferon gama, ele vai apresentar via CD40, olha a molécula coestimulatória também ligando, e o peptídeo, então, primeiro e segundo sinal. O linfócito T CD4 produz interferon do tipo gama, que faz com que haja muito mais receptores, levando a uma maior secreção de citocinas e aumento de moléculas para estimular outros linfócitos. Então, se aqui eu tinha duas moléculas MHC, olha a quantidade que eu tenho agora: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multipliquem isso. Então, amplifica a resposta. Então, ele consegue também ser mais efetivo na morte dessas bactérias fagocitadas. Então, isso, quem faz essa ativação é pelo tipo TH1. Quem avisou que é TH1 que precisa ser formada foi o macrófago, por conta do seu tipo de citocina. Se nós tivermos, pelo contrário, um euminto, antígenos proteicos, como pólen, como ácaro, a PC também vai reconhecer, vai processar, vai apresentar, e essas células do tipo TH2 e células também foliculares, elas vão começar a produzir L4, IL-13 e L5. E L4, olha o tanto que é importante em alergia, faz com que as células B produzam nos seres humanos muita IgE, muita IgG4, e em camundongos, muito IgG1. Então, nos primatas, começa a produção, e nos mamíferos, de IgE. A IL-4, fazendo essa produção de IgE aumentada, vai poder fazer a degranulação depois dos mastócitos, porque a IgE se liga nos mastócitos e depois, de maneira cruzada, esses epítopos têm a capacidade de se ligar. Então, a gente fala que o indivíduo que ele é alérgico, que ele é atópico, ele tem uma resposta por TCD4 do tipo TH2 superior à resposta do tipo TH1. Então, ele monta esse tipo de resposta. Se essa IL-4 e IL-13 produzidas forem atuar lá nos macrófagos, também vão ativar, levando ao reparo tecidual. E IL-4 e IL-13 ativa a secreção e o muco no peristaltismo, então, fazendo com que possa eliminar esse euminto. E L5 age também lá nos eosinófilos para ativar e levar à morte dos eumintos. Então, nos processos alérgicos, a gente tem muito mais mastócito e granulócito, muito mais mastócito e basófilo, e aqui nós temos muito mais eosinófilos. Do tipo TH17, então, nós temos as bactérias que vão estar ativando pelo perfil TH17, produz IL-17 e IL-22, fazendo com que essas quimiocinas auxiliem, então, na inflamação e nas respostas dos neutrófilos, fazendo com que haja produção de peptídeos microbianos e também aumentando as defesas pelas células teciduais. Só permitir o Rodrigo entrar aqui. Pronto, Rodrigo, entrou na sala. Então, essas respostas vão ser diferentes dependendo do estímulo que a APC fornecer. Então, vamos
para as células citotóxicas, que vão ter CD8 e vão matar os que estão no citosol. Então, a gente fala que os patógenos aqui precisam ser intracelulares, e ele literalmente mata a célula. Então, se eu tenho um linfócito citotóxico que reconhece uma célula-alvo, e pode ser qualquer célula nucleada do corpo que foi invadida, ele, a partir das moléculas coestimulatórias, juntamente com o reconhecimento do peptídeo, ele faz com que lance exocitose de grânulos, ou seja, ele lança as perforinas, ele não fica ligado, ele desacopla desta célula e leva à morte, ou seja, ele mata tudo. Ele não quer saber, ele fala, a célula está doente, morre. Simples assim. Ou seja, ele não quer saber se essa célula poderia até ter recuperação. Ele mata a célula juntamente com o vírus, que por linfócito T citotóxico, para ele é muito mais efetivo eliminar o agente juntamente com a causa. Então, vamos ver quais que são as fases dessa resposta, que acho que até vocês já sabem de cor e salteado. Primeiro, então, nós temos que uma célula apresentadora de antígeno tem que apresentar para linfócitos T imaturos, ou tem que ter o linfócito B imaturo o reconhecimento dessas proteínas. Então, essa primeira fase é o reconhecimento. Quando isso ocorre, começa a expansão clonal. Então, uma célula vira várias. Lembra que eu falei, ó, um linfócito imaturo pode virar 5.000 em uma semana. Do linfócito T, eu não sei quantos que são, mas desse daqui eu tenho certeza. Então, 5.000 plasmócitos, 5.000 células. Eles vão se diferenciar em células produtoras, não é de antígeno, isso aqui está errado no livro, é de anticorpo, e vão, olha, também em linfócitos T efetores. E aí vai depender se é linfócito T CD4 ou linfócito T CD8. Vai fazer com que haja, então, a eliminação de antígeno tanto pelos anticorpos quanto pelas células T efetoras. A partir do momento em que esse antígeno é eliminado, eu não preciso desse número aqui de células. Eu posso, então, entrar em apoptose, ou seja, contração e homeostasia, voltar ao normal. Lembrando, se aqui eu não tinha nada, aqui eu passo a ter um pouco de células de memória sobreviventes, que num segundo momento vão aumentar de uma maneira muito mais efetiva. Então, as 5 fases é necessário reconhecer, é necessário se ativar, para que se possa eliminar. A partir da eliminação, é necessário voltar à contração e é necessário que gere memória. Lembrando que memória, principalmente antígenos proteicos, para ser mais efetivo. Então, se aqui eu demoro de 7 a 10 dias, nessa segunda resposta eu vou demorar de 3 a 5 para ser muito mais efetiva do que numa resposta primária. Então, a imunidade moral, como a gente viu, ela é uma defesa principalmente contra antígenos extracelulares, porque ela vai neutralizar, vai opsonizar, vai fagocitar, e a mediada por células na TCD4 vai ativar, auxiliando, e na linfócito TCD8, que é a citotóxica, vai levar à lise celular. Então, aqui vai ser principalmente contra micro-organismos intracelulares que vão estar replicando dentro das células, e aqui para aqueles micro-organismos que foram fagocitados, até porque para ativar TCD4 precisa estar dentro de um fagolisossomo ou endolisossomo, ou seja, de uma vesícula, e aqui eu preciso que esteja no citosol. Acontece, pessoal, que quando a gente quer diferenciar os linfócitos, visivelmente eles são muito semelhantes. Então, tem até uma perguntinha hoje lá na atividade de vocês que fala justamente sobre isso. Por exemplo, como que eu sei que um indivíduo que é HIV positivo,
ele tem uma baixa de linfócito T CD4 positivo. Se visualmente no microscópio eu vejo tudo igual. Isso pode ser feito pela citometria de fluxo. Ou seja, a gente consegue, através de um feixe de laser no citômetro, separar as células ativadas por fluorescência, marcando com anticorpos. Então, se eu tenho um linfócito que tem muito CD4, eu consigo produzir um anti-CD4 que vai conseguir marcar. Se eu quero marcar só leucócitos, eu uso, por exemplo, o CD18, que vai marcar todos os leucócitos. Se eu quero CD8, eu vou usar um anti-CD8. Então, anticorpos que vão marcar esses conjuntos de diferenciação. Então, por exemplo, os plasmócitos, os linfócitos B, eles vão ter marcadores do tipo C19, CD20. Os linfócitos T e os tanto citotóxicos quanto auxiliares, eles têm CD2, CD3. Então, eu não consigo separar por esse, mas eu consigo separar pelos anticorpos anti-CD4 e anti-CD8. Se for uma célula natural killer, ela vai ter como grupo de diferenciação CD16 e CD56. Então, através desses grupos de diferenciação, eu consigo diferenciar todos os 3 ou 4 tipos de linfócitos, levando, então, a essa secreção, ativação, a lise, né, que é nesse caso, ou a lise pelos NK, então eu consigo separar. Isso se faz como? O citômetro de fluxo, ele vê as células que estão marcadas e aquelas que estão positivas vão sendo, através desse laser, separadas em jatos, em tubos diferentes. E lá pelo computador, nós conseguimos ver a marcação. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho um anti-CD4. Toda célula que tiver marcada com anti-CD4, que vai ser o anti-A, vão estar aqui. Então, eu consigo contar esse número de células. Então, aqui eu consigo falar que essa célula com anti-CD4, se ela está baixa num indivíduo que é HIV positivo, eu consegui quantificar através da citometria de fluxo, que também pode separar por tamanho, por granulosidade e, como eu falei para vocês, pela fluorescência. Então, se nós tivermos, por exemplo, um caso de leucemia, alguma célula que está mutada, a gente, através desses grupos de diferenciação, nós produzimos anticorpos específicos e conseguimos contar essas células. Pessoal, esses são os capítulos, tanto do ABAS quanto do TISAR, que vão auxiliar vocês. E agora vocês podem fazer perguntas sobre as dificuldades que tiveram na aula, que vocês foram anotando, que eu vou tentar responder para vocês. Uma outra função também realizada pela GG é que eu já expliquei para vocês na aula passada, é que essas células que vão estar ou com vírus, ou até mesmo células que estão mutadas, vão demonstrar que estão com problema, mostrando epítopos de superfície. Os anticorpos IgG vão reconhecer esses epítopos na superfície celular dessas células que estão com problema. A célula NK vai ter o receptor FC gama do tipo 3, lembra que lá nos fagócitos, nos macrófagos era do tipo 1. Então, receptor do tipo 3 para FC de IgG, vai reconhecer, vai fazer uma ligação cruzada. E quando a gente fala em ligação cruzada, pessoal, o que quer dizer? Que se tivesse aqui só um anticorpo ligado, essa célula que não seria estimulada. Então, precisa de mais de um anticorpo para que isso aqui possa se processar de maneira cruzada. Ele tem que se ligar a vários receptores. Com isso, faz com que as perforinas
entrem em contato com a membrana, elas estão em vesículas, vai conseguir fazer este processo e levar essa célula à apoptose, ou seja, é uma citotoxicidade, ou seja, uma célula vai morrer por toxicidade, aqui no caso pelas perforinas, celular, ou seja, a morte da célula dependente de anticorpo, e aqui nós temos uma célula da resposta imune inata fazendo isso, porque é a célula NK que vai fazer esse processo. Uma outra função é a ativação da via clássica, que nós vamos ver em maiores detalhes na próxima semana. Então, a ativação da via clássica, ela se faz tanto com anticorpos IgG, do tipo 1 ou IgG3, e também com anticorpos do tipo IgM, que são mais efetivos, porque vão ter maior afinidade e maior avidez do que a IgG1. Porque para se ligar em IgG1, nós também precisamos de duas moléculas. E quando se fala na IgG1, lembrando dos domínios, ele se liga no domínio CH2. Lembrando que a IgG ela tem 3 domínios do tipo CH. Já na IgM, ela liga no resíduo CH3 ou no domínio CH3. Lembrando que a IgM tem 4 domínios do tipo CH. Então, quando ela se liga, ela ativa uma molécula, uma proteína que nós chamamos de C1q, e que vai fazer com que a via clássica do sistema complemento, ou seja, uma via que é dependente de anticorpo, possa ser processada. E aí aumenta a inflamação, aumenta a opsonização por meio dos componentes do sistema complemento, vai levar, então, uma inativação desse patógeno e uma morte também celular. Então, lembrando, eu preciso de uma IgM, que é pentamérica, para ativar, ou 2 moléculas do anticorpo IgG para ativar a via clássica do sistema complemento. Vai fazer o reconhecimento e vai aumentar a produção desse linfócito. E o interessante é que, apesar de ele colocar um epítopo linear que estava dentro da molécula, esse estímulo através de citocinas, que vão ser reconhecidas pelo receptor, vão fazer com que esse plasmócito produza muito mais anticorpos, e esses anticorpos eles vão estar relacionados ao epítopo conformacional. Então, é um estímulo. Quando isso acontece, esta resposta produz anticorpos contra epítopos proteicos nativos e gera também uma resposta imunológica eficientíssima. Então, nós temos esses anticorpos depois e essas células B de memória ao longo da nossa vida. Então, no segundo momento em que nós entrarmos em contato, esse reconhecimento pelo linfócito B de maneira direta e essa produção vai ser também muito mais efetiva. Então, aqui é o mesmo gráfico que a gente viu na semana passada, que mostra as respostas imunes primárias na primeira infecção e as respostas imunes secundárias quando vem uma infecção repetida. Uma aluna até me perguntou assim, Karine, então, por exemplo, se a gente toma a vacina para H1N1, por exemplo, ou vacina o gado contra a brucelose, que tipo de resposta que a gente vai ter? Bom, se a gente não tiver tido nenhum contato, nós vamos ter uma primeira infecção, uma resposta imune primária. Então, vai ter a primeira fase com o anticorpo sendo na membrana da célula B imatura, reconhecendo esse patógeno. Essa célula vai se tornar uma célula ativada, e essa célula B ativada, ela prolifera, ou seja, vai ter clones de células. Depois, ela se transforma em plasmócitos de vida curta lá nos órgãos linfóides. Começa uma secreção muito maior, como a gente já viu, de IgM do que de IgG, apesar de produzir as duas imunoglobulinas.
Assim, quando os antígenos estão sendo eliminados, vai diminuindo também a secreção. Nós vamos ter plasmócitos de vida longa lá na nossa medula óssea, mas vamos ter uma baixa agora produção de anticorpos, porque o patógeno não existe mais. Depois, imaginem que foi vacinado. 4, 5 meses depois, ou seja, um período longo, o indivíduo entrou em contato não com o epítopo da vacina, mas sim com o próprio vírus causador do H1N1. O que acontece nesse caso? Nessa infecção repetida, ou seja, pelo mesmo epítopo, pelo mesmo patógeno, tantos plasmócitos, alguns de vida longa que ainda sobreviveram, mas as células de memória que vão também estar lá na medula óssea, vão reconhecer esse patógeno, vão rapidamente, ou seja, que demorava 7 dias. Aqui nós estamos tendo um pico de resposta em 3 dias. Nós vamos ter um aumento nessa produção, ou seja, a clonagem vai ser mais rápida. Nós vamos ter plasmócitos produtores, principalmente aqui de IgG. Vamos ter no declínio da resposta, porque nós já estamos eliminando os patógenos também de uma maneira mais rápida. Vamos ter plasmócitos de vida longa e células B de memória também em maior quantidade. Ou seja, num terceiro encontro, essa resposta também fica mais efetiva. Então, se aqui no isotipo, aqui na primária, eu tenho principalmente IgM, desculpa, nesse segundo momento eu vou ter principalmente IgG. Isso, em determinadas situações, nós também produzimos um aumento de GA e também um aumento de IgE. Ou seja, se eu tinha na membrana IgM, eu posso produzir por conta do switch de classe IgG, posso produzir IgA, posso produzir circulante IgE. Ou seja, vai mudar a parte constante dessas imunoglobulinas. Só que o epítopo, ele continua com o mesmo reconhecimento. E aqui nessa resposta inicial, ela vai ser induzida por todos os imunógenos. Não importa se é proteína. Pode ser uma proteína, um lipídio, um polissacarídeo. Aqui nessa resposta secundária, nós vamos ter principalmente por antígenos proteicos, porque esses linfócitos de memória mais efetivos, eles são T-dependentes, e para serem T-dependentes, como eu expliquei para vocês, eles são relativos às proteínas.